Quer ter sua frota sempre nova e rodando? Planejamento é a chave do sucesso. E com o Plano Pontual do consórcio Mercedes-Benz é possível. Com o Plano Pontual do consórcio Mercedes-Benz, você pode antecipar o seu caminhão ou Sprinter nova a partir da 6ª parcela paga. O Plano Pontual do consórcio Mercedes-Benz é para você. Quer saber mais? Vem para Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Que tal ter mais rapidez e se conectar com o seu cliente em todo o Mato Grosso? Esse é o Conexão Carva Lima. Tem à sua disposição o serviço que utiliza horários estratégicos de carregamento sem depender de redespachos ou outras transportadoras, o que torna a sua operação mais ágil, segura e com a qualidade que você merece. Atendemos todas as cidades de Mato Grosso. Conheça mais sobre o Conexão Carva Lima. Acesse carvalima.com.br. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Olá Cuiabá, olá Várzea Grande, olá Mato Grosso. O programa Transportador Cidade hoje vai convidar você para poder assistir conosco uma entrevista com a doutora Mariel, delegada titular da Delegacia da Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso de Várzea Grande. Ela vai falar conosco sobre o tema violência doméstica contra a mulher. Você vai pegar ali, você vai ver uma entrevista extremamente importante de alertar, principalmente vocês mulheres, a tomarem cuidado, se prevenirem e também terem toda uma atenção do direito que vocês têm hoje para poder se defender. Você atenta conosco, você também, cidadão, cidadã, todo mundo, casais, namorado, namoradas, todo mundo, população, acompanhar essa entrevista que é muito importante para o dia a dia do relacionamento. Mas para começar o nosso programa de hoje, você vai acompanhar conosco mais uma matéria da situação que vive o caos o município de Cuiabá. Acompanha conosco aí a situação dos moradores do Jardim Bom Clima. Aproveitando o clima da nossa capital, viemos fazer uma visita aqui no Jardim Bom Clima. Será que o clima aqui tá bom, gente? Olha aqui a situação que nós encontramos. Aparentemente, tá tudo bem, como você está vendo nas imagens. Nós estamos aqui na rua Dr. Santo Antônio Scaravelli, no Jardim Bom Clima. Para localizar você aqui onde nós estamos, essa região residem aqui muitos moradores de classe média alta da nossa capital. Mas a situação aqui também não escapa de muitos bairros que nós já visitamos por essa Cuiabá. Vem comigo que eu vou mostrar tudinho para você como que tá a situação desta rua Dr. Santo Scaravelli. A rua Dr. Santo Scaravelli faz esquina com a rua projetada. Realmente, como o nome diz, era para ter tudo projetada. Só que ó a situação aqui, ó. Muita poeira e alguns buracos presentes nesta via. Vamos lá, o grande fluxo de veículo para quem está vindo do bairro Despraiado e no direção ali para o centro político, rodovia Emanuel Pinheiro, Miguel Sutil. A equipe aqui não para, o grande fluxo. Nós vamos andar aqui para mostrar para você como que é essa situação para quem passa todos os dias por essa região. Boa tarde. O senhor passa todos os dias por aqui? Todo dia. Qual que é a dificuldade de passar nesse trecho? Rapaz, a maior dificuldade é só buraco, os caras vêm aqui arrumar os rede de esgoto, né? Aí, ó, isso aqui já tem mais de 3 meses, esse trem aqui, ó. Mais de 3 meses? Mais de 3 meses. Todo dia, santo dia eu passo aqui, ó. Qual que é o perigo disso tudo aqui? Mas é um acidente, né, cara? Eu todo dia de manhã cedo trago minha esposa aqui no trabalho, né? E retorna de novo. Ela trabalha onde? Ela trabalha ali perto no fundo do Big Lar ali. Aí você tem que cortar esse trajeto para estar vindo. Aí o que eu faço agora? E eu, na hora de buscar ela, eu passo por aqui, né? Mas agora estou levando ela, eu vou lá pela rodoviária, faço aquele contorno, a distância que faço.
Você, Eleus, viu o depoimento aí do seu José Nazário, ele que passa todos os dias aqui pela rua Dr. Santo Scaravelli. E olha o grande fluxo de veículos, aqui passa veículos de grande porte, pesados aqui, né? Olha, mostra aqui, Guilherme, para nós. Olha, aqui o asfalto está totalmente danificado, ó. Não tem nem como, já praticamente chão puro, brita, né? Jogaram algumas britas por aqui para tentar amenizar o caos que está instaurado aqui nesta grande via. Os veículos que passam por aqui têm que enfrentar essa dificuldade. Uma grande vala, vários buracos se formaram aqui pela grande extensão da rua Dr. Santo Scaravelli. Aqui também, além da falta de infraestrutura, tem um matagal, né? Os veículos passam em alta velocidade e além da falta da infraestrutura, olha a situação aqui. Eles têm que conviver com muita poeira, como os moradores vão relatar aí para você. Eleus, eu estou aqui com a Simone, também é moradora aqui no residencial Santa Mônica. É isso, Simone? Qual que é a dificuldade que você e os demais moradores enfrentam aqui constantemente? Olha, depois que a rua está nessa situação, além de o grande problema com a respiração, porque está intolerável, assim, de ficar mesmo. Não pode deixar o apartamento aberto em nenhum momento. Você sabe que aqui é muito quente, então não tem condições. Tá impossível de ficar passando aqui sem direcionamento nenhum. A gente já reclamou, já pediu ajuda, não tem como. Então a gente tem dificuldade das crianças, que eu acho que é o principal aqui. A sujeira, o pó, o tempo todo nessa situação deplorável mesmo, que a gente tá aqui sem saber a quem recorrer, porque a gente já fez tudo que podia e não se resolve isso. Simone, há quanto tempo que vocês estão convivendo aqui com essa falta de infraestrutura, com esse problema? Aqui sempre foi muito ruim, só que depois que abriu o asfalto, nesse acordo aí, a demanda ficou muito pior, né? Mas assim, que tá aberto aqui deve ter em torno de uns 60 dias a 90 que tá nessa situação aí. E até agora o poder público não deu nenhum retorno, uma resposta para vocês de quando vai solucionar esse problema? Não, ninguém fala nada, o síndico já fala pra gente que já recorreu, foi no Ministério Público e nada, só essa situação aí. Então, a gente tem 3 torres aqui no nosso condomínio, né, com 7 andares cada, e tem uma Malibu. Olha pra você ver, aqui do lado é cheio de condomínio, todo mundo paga IPTU aqui. Essa rua não tem condições dela ficar desse jeito, porque a gente tem recurso financeiro. Estão usando nosso dinheiro para quê? IPTU, chega a passar de 1.000, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande, porque o condomínio não tem o que fazer, ele não vai poder asfaltar tudo isso aqui, é obrigação da prefeitura e a gente fica sofrendo muito com essa situação. O que você espera? Eu espero que o poder público tome providências, né? Tome vergonha na cara e venha fazer alguma coisa pelas pessoas, porque está nessa situação aí. Hoje a condição dessas ruas, né? Tá intransitável, né? Buraco, poeira, não dá para suportar isso aí, tá? Tá uma pouca vergonha. Parece que nós moramos numa capital que nem prefeito tem. É uma pouca vergonha. Estamos pagando IPTU, inclusive meu IPTU desse ano eu já até paguei. Só que eu gostaria que tivesse um retorno, que alguém olhasse com os bons olhos, né? Com respeito, com dignidade ao cidadão cuiabano. Lembrando que aqui é uma região de grande movimentação, bem localizada na cidade, e está nessa situação. Isto, praticamente estamos, pode dizer, no centro, né? Próximo do centro político, e realmente é uma tristeza, é uma grande lamentação a situação que está nas nossas ruas aqui. Os carros não param limpo, o apartamento não para limpo, e é uma vergonha, no geral é uma vergonha. Esta região, Eleus, tem uma grande concentração de condomínios. Somente aqui na rua Dr. Santo Scaravelli tem 2 condomínios de classe média alta. Então aqui eles pagam IPTU, eles, segundo os moradores, estão em dias, mas eles têm que conviver com esse problema, que não é diferente de outros bairros que a nossa equipe já foi. Bom, eu tenho 2 notícias para dar para vocês, moradores do Jardim Bom Clima. Uma boa e a outra ruim. A boa é que a situação de vocês
é caótica, mas tem bairros muito piores por aí. Vocês nem imaginam. E é ruim que não fiquem esperando que a prefeitura vai fazer alguma coisa aí agora, porque eles não vão fazer nesse momento. A alegação para tudo é o quê? Ao tempo de chuva, a nota pública dizendo que não tem como mexer agora, porque está no tempo de água caindo aí para valer. Não tem hoje uma capacidade, na minha visão, hoje, a Prefeitura de Cuiabá de prestar serviço que tem que ser feito para a sociedade. Virou um caos, amigo. O que você tem que fazer, você, morador da região, você, morador de Cuiabá, é se atentar muito bem claro, porque o presente que deram para vocês aí, os moradores falando, viu, Isaías aí colocando, sobre a questão aí do IPTU, que paga o IPTU, que está tudo em dia, deram um presente para vocês e um presente para mim de aumentarem esse IPTU, criarem a coleta de lixo. Levanta quem foram os vereadores que te deram esse presente aí no final do ano e que agora você já está tendo que pagar. Tendo que pagar por isso aí, ó, que vocês estão passando. Por essa situação que está aí, você deveria ter desconto no IPTU, não ter aumento. Esse é um direito nosso, porque se te cobram, deveriam estar te dando serviço, mas ao contrário, aumentam a taxa do cidadão, simplesmente sempre ferrando a vida da gente. Tá o caos, Cuiabá está abandonada, é buraco em tudo quanto é lugar. É buraco no acostamento, esperando o outro buraco que está na rodovia, na avenida ou na rua, esperando ali para poder entrar espaço para lá também. Não tem jeito. Chega a ser risonho uma história dessa, mas para não ser trágico é o que está acontecendo. Saúde, um caos. Infraestrutura, um caos. Aí vem a Águas Cuiabá também, que nem pelo que eu vi ali na matéria, ali tem o dedinho também da Águas Cuiabá, que os moradores têm que cobrar ela também. Porque eles vão lá, rasgam a avenida, rasgam a rua, depois pegam e jogam uma porcaria lá em cima lá de uma massa asfáltica sem ter condição nenhuma. Cobrem os direitos de vocês. Cobrem. Se vocês não brigar, amigo, tá difícil, hein? Tá difícil. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta com a entrevista com a titular da Delegacia da Mulher de Várzea Grande. Um momentinho, já voltamos, hein? Na Rodobens, o seu caminhão tem tratamento de primeira. Nossa borracharia possui estrutura e equipamentos modernos, além de profissionais especializados prontos para realizar serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção e rodízio de pneus em caminhões de todas as marcas e modelos. Tudo com a qualidade e segurança que você precisa para pegar a estrada. Vem para Rodobens, estamos te esperando. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Pessoal, retornamos de nosso intervalo e com muito prazer recebemos aqui agora para poder dar um bate-papo conosco, uma entrevista e falar sobre o assunto violência contra as mulheres, a doutora Mariel, doutora titular da Delegacia e Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso da Várzea Grande, que vai nos participar agora do seu dia a dia e de como tem sido feito o trabalho no estado do Mato Grosso de combate a esse tema que tem nos preocupado dia a dia. Doutora Mariel, muito obrigado pela entrevista conosco aqui. Seja bem-vinda para o programa Transportadora e a gente poder falar com a senhora. Eleus, eu que agradeço. É um prazer estar aqui representando a Polícia Civil nesse dia de hoje. Muito obrigado. Doutora, nós temos ficado muito preocupados no nosso dia a dia, no nosso acompanhamento, temos acompanhado que o índice de violência contra as mulheres tem crescido e isso nos preocupa muito. Para a gente poder, antes de entrar nas nossas perguntas e respostas, eu queria convidar a senhora para poder assistir um vídeo conosco que a produção do programa fez sobre violência contra a mulher. O caso de Emily Bispo Cruz, a jovem de 20 anos que foi morta pelo ex-namorado no bairro Pedra 90, em frente do seu filho de 4 anos,
chocou o Brasil e levantou um debate. Por que mulheres continuam sendo mortas por homens que acreditam que elas são suas propriedades? Há menos de 3 meses, um caso semelhante foi registrado na capital mato-grossense. Thaís Machado foi morta junto com o atual companheiro, William. 3 tiros atingiram Thaís e 3 atingiram seu companheiro. Os 2 morreram na hora. Os disparos foram feitos pelo réu confesso Carlos Alberto Gomes Bezerra, que não aceitava o fim do relacionamento. Em 2022, 48 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do estado de Mato Grosso. Uma média de 4 mortes por mês. Os números apontam um aumento de 11% se comparado a 2021, quando foram registrados 43 feminicídios. Mato Grosso é o 3º estado com mais mortes por feminicídio registradas no país. Em 2º e 1º lugar estão Rondônia e Mato Grosso do Sul, respectivamente. A Lei de número 13.104, de 9 de março de 2015, prevê o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio e o inclui como crime hediondo. De acordo com a lei, o feminicídio é um homicídio qualificado praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, onde envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Já no âmbito nacional, nos deparamos com um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022, em comparação com 2021. Aponta levantamento com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1,4 mil mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres. 1 a cada 6 horas, em média. Este número é o maior registrado no país desde que a Lei de Feminicídio entrou em vigor. Bom, doutora, esse vídeo ele demonstra um pouquinho sobre o que as mulheres têm passado e os índices também. Eu faço uma pergunta para a senhora. Aqui no Mato Grosso, no nosso estado em específico, o que tem sido feito para poder combater a violência contra a mulher? Realmente os dados são muito tristes. Nós tivemos, sim, 47 feminicídios em 2022. E desses 47 feminicídios, é importante deixar registrado que 92 filhos ficaram órfãos. Então, nós sempre falamos num número frio, 47, né? Não toca. Mas vamos lembrar que essas 47 eram mulheres, mães de família, trabalhadoras, né? Que exerciam uma função, que tinham família e que deixaram filhos, 92. Esses filhos, muitas vezes, ficaram sem pai também. Então, perderam a mãe e o pai, muitas vezes, está preso, foragido, ou cometeu um suicídio, ou teve confronto com a polícia e também morreu. Então, esses dados são realidade no estado de Mato Grosso. Houve um crescimento quando comparado a 2021. Muito tem sido feito de trabalho, né? Nós trabalhamos em rede, então existe todo um sistema de justiça que trabalha essa temática. A Polícia Civil não trabalha sozinha, a Polícia Militar não trabalha sozinho, o Judiciário não trabalha sozinho, nós trabalhamos em rede. Então são várias instituições, cada um cumprindo o seu papel e como nós trabalhamos em rede, há uma intensificação dos serviços, um fortalecimento. Então, nesse sentido, a porta de entrada de uma vítima geralmente é a delegacia de polícia. E nós temos 9 unidades especializadas no estado, então são 9 delegacias, mais aproximadamente 20 núcleos no estado todo, que atende causa relacionada à violência contra a mulher. Então, quando essa vítima chega na delegacia, ela informa que está sofrendo um crime e que deseja uma medida protetiva, nós solicitamos essa medida e a encaminhamos para todo um sistema de proteção. Então, se ela precisa passar por um acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha,
ela é encaminhada porque a Patrulha Maria da Penha promove a fiscalização das medidas protetivas. Ou seja, se a medida protetiva está eficaz, se o autor está respeitando as restrições impostas pelo judiciário. Muitas vezes essa mulher, ela não pode voltar para casa, ela teve que fugir do local do crime com seus filhos e ela não tem para onde ir. Ela precisa voltar para o seu estado de origem ou para o seu país de origem. Nesse caso, nós encaminhamos a vítima a uma casa de amparo, onde ela fica acolhida com seus dependentes pelo Estado, onde nós providenciamos todo esse remanejamento dela para o seu estado de origem. Também temos um aplicativo desenvolvido pela Polícia Civil, que é o aplicativo SOS Mulher. Ele está disponível para 4 cidades no estado de Mato Grosso. Então, está disponível para Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis. Esse aplicativo ele é instalado no aparelho de celular da vítima, para que, se ela estiver numa situação de risco, ela acione o botão, que é chamado botão do pânico, né? E a viatura mais próxima irá atendê-la de forma célere. Tudo isso foi desenvolvido pela Polícia Civil em parceria com o Judiciário e a Secretaria de Segurança Pública. Nós também temos os projetos de qualificação da mulher. Né? Em Várzea Grande nós temos o projeto Qualifica Mais, em que a mulher ela passa por uma qualificação para inserção ao mercado de trabalho. Então, veja, são vários trabalhos que são realizados em conjunto, em parceria com várias instituições. Temos acompanhamento psicossocial para a vítima, que lá em Várzea Grande também é realizado pela Lírios, que é uma ONG. Temos também grupo reflexivo, que hoje em Várzea Grande ele está desenvolvido em rede junto à Univag. Em Cuiabá é um projeto da Polícia Civil, onde existe o projeto Papo de Homem para Homem, onde os homens que possuem medida protetiva são encaminhados para uma conversa, para um acompanhamento. Fala-se sobre saúde do homem, fala-se sobre violência contra a mulher, violência em casa, o que é permitido, o que não é permitido, para mudar essa ideologia de gênero ainda presente. Então, veja, é muito trabalho sendo realizado no estado de Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso, quais são as cidades com maior índice de violência contra a mulher? É difícil citar porque todo ano muda, né, essa realidade. Então, por exemplo, quando nós olhamos para 2021, nós tivemos um aumento de casos de feminicídios em Sorriso, Sinop. Quando nós olhamos para 2022, nós tivemos um aumento de feminicídios em Rondonópolis. Houve 7 feminicídios em Rondonópolis. Então, enquanto temos outras cidades com um número de habitantes muito menor, com um número expressivo também, né? Então, essa situação ela muda muito de acordo com o ano, tá? Quais são os tipos de violência doméstica mais frequente e que a senhora tem acompanhado no dia a dia nas atividades? Qual tipo assim o tipo que mais tem chamado a atenção da senhora? É importante falar sobre isso porque as pessoas muitas vezes pensam que violência doméstica é só agredir a mulher. Muitas vezes a vítima chega para mim e fala: não, doutora, na verdade ele nunca fez nada, ele só me xinga. E ela, como o dia a dia dessa mulher já está permeado por esse tipo de situação, de violência, ela não entende que o que ela passa dentro de casa, na realidade, é um relacionamento abusivo. Né? Então, é importante citar que nós temos 5 tipos de violência. A violência física, que é a mais comum, tudo que agride o corpo da mulher, que ofende a integridade física. Então, os puxões de cabelo, um chute, um tapa, isso é um tipo de violência física. Moral é tudo que ofenda a honra da mulher. Então, os xingamentos, ameaças, difamações. Muitas vezes, quando termina um relacionamento, o homem denigre a imagem da mulher. Eu separei porque ela não é uma boa mãe, porque ela não cuida bem dos filhos, ela não deixa a casa organizada. Isso é uma difamação, está ofendendo a honra objetiva da mulher. E muitas vezes a mulher não entende que aquilo é um crime. Nós temos também violência sexual.
tudo, só é permitido fazer dentro de 4 paredes o que a pessoa queira sexualmente. Então, se a mulher disse não, ela demonstrou sua vontade, não deu um consentimento válido, o que for feito contra a vontade dela é um crime. Muitas vezes a pessoa não entende, ela acha que porque é marido e mulher, porque são casados, a mulher é obrigada a fazer tudo que o homem quer. E isso não é a realidade. Temos também, então já falei de 3 tipos: violência física, moral, sexual. Nós temos a psicológica, que é um tipo de violência que foi criado recentemente, que é o ato de causar um dano à mulher, mediante um dano psicológico, mediante atos que restringam a liberdade ou que tenha ameaça. Por exemplo, vou citar um exemplo. Muitas vezes a mulher quer separar, quer terminar um relacionamento. E o homem, ele não aceita. E fala assim para ela: olha, se você terminar, se você largar de mim, eu vou me matar. Veja, ele não fala que vai fazer algo direcionado a ela. Ele fala que vai fazer algo direcionado a ele. Mas com isso, ele causa um dano emocional a ela que a impede de agir, a impede de tomar uma decisão. Isso é um dano psicológico, uma violência psicológica. E nós temos a patrimonial também. A patrimonial, ela está muito em voga hoje em dia, através dos estelionatos afetivos. Na época da pandemia, muitas pessoas passaram a se relacionar de uma nova forma, através da internet, utilizando os aplicativos de sites de relacionamento. E é impressionante como as pessoas realmente se envolvem, criam realmente um sentimento afetivo por outra pessoa que está do lado da tela e com quem ela nunca nem se encontrou pessoalmente. Então, esse diálogo, ele se estende por 2, 3 meses, a pessoa realmente promete que irá morar com ela, que irá constituir uma família, e lá na frente, na verdade, aplica um golpe patrimonial. Um exemplo claro: olha, estou indo morar com você na sua cidade, meu bem, mas eu preciso que você pague a mala, retire da alfândega para mim, pague esse boleto que assim que eu tiver compensação aqui eu já passo para você. E a mulher paga. Muitas vezes ela vende uma moto, ela vende uma máquina de lavar roupa, ela pega um empréstimo, paga 5, 6 mil. Na verdade, ela caiu num golpe de estelionato afetivo. Todos esses crimes, é difícil falar qual que é o mais aplicado. Todos eles nós vemos aplicação diariamente nas delegacias. Então, realmente, as mulheres têm que despertar para essa realidade. Falando um pouquinho sobre esse estelionato afetivo, eu sempre dou dicas. Por quê? Tem algum problema relacionado pela internet? Não, não tem. Mas as pessoas têm que lembrar que é um relacionamento às escuras. Você não tem nenhuma informação para pedir. Você não tem possibilidade de telefonar para um amigo, para um parente. Olha, me dá uma referência sobre essa pessoa. Ele é bacana, tem uma situação financeira estável, ele cometeu violência contra a antiga mulher dele, ele tem filhos? Não tem. É um relacionamento às cegas. Então, você realmente não sabe quem está do outro lado da tela, qual que é a intenção dela e se realmente é para o seu bem. Né? Então, nesse sentido, doutora, eu quero me envolver com alguém que está no anonimato do outro lado da tela. Que dicas que a senhora me dá? Primeiro, não marque encontro na sua casa. Quer encontrar? Marque num local público. Vá com o seu meio de locomoção. Eu tenho um carro, vá com o seu carro. Não precisa ninguém te pegar na sua casa. Por quê? Para você não fornecer o seu endereço para essa pessoa. Eu quero de Uber. Ótimo, vá com Uber. Informe para alguém da sua família onde você vai, né? E, de preferência, marque com alguém também, informe: olha, estou chegando na minha casa, deu tudo certo, dá um feedback para a família não se preocupar. Por quê? As pessoas mal intencionadas estão na sociedade, infelizmente. Então, pode aplicar um Boa Noite Cinderela, cometer um furto, cometer um crime sexual, né? E depois que aconteceu, só resta, infelizmente, registrar o boletim de ocorrência e buscar a apuração criminal. Eu até quero, aproveito em cima do que a senhora falou agora,
sobre a questão da violência contra a mulher, falando aí sobre as tecnologias, o meio de relacionamento. Eu recebi ontem um WhatsApp de uma pessoa onde citava que estava sendo chantageada pelo o ex-marido, que numa relação acabaram fazendo um vídeo íntimo. E desse vídeo íntimo ele ameaça divulgar. Quando ocorre isso, como deve agir uma mulher nesse sentido? Porque é um assunto que foram eles que fizeram, ambos, tá? E só que isso acabou ficando num celular de um só, tá? Isso é um crime quando fica na mão de um só? E qual a penalidade para esse tipo de crime? Como agir? Porque a pessoa não quer se expor. Como agir nesse caso? Existe sim um crime, tá? É o de 218C do Código Penal. Ele é chamado de revenge pornô. O que significa isso? Então, uma pessoa ameaça a outra, na verdade, divulga conteúdo de sexo ou de nudez envolvendo outra pessoa diante de uma revanche pelo término do relacionamento ou com inconformismo, porque a pessoa não quer reatar aquele relacionamento. Tem sido cada vez mais comum, porque devido ao uso dos meios de tecnologia. Muitas pessoas estão, infelizmente, compartilhando esse tipo de material. O que eu oriento? Não divulgue. Não divulgue, tem partes íntimas do nosso corpo que só cabem a nós, né? Mostre pessoalmente, tenha o seu momento íntimo, não tem problema nenhum, mas para que divulgar? Porque depois que saiu do controle, caiu num grupo de WhatsApp, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você tirar de circulação antes de causar um dano. E nós temos assistido várias matérias jornalísticas de mulheres, de adolescentes que se suicidaram após vazamento de nudes. Tamanha a vergonha, a humilhação. Então, de forma alguma, nós colocamos culpa na vítima. Não é isso. A vítima, ela sofreu um crime. Isso não poderia ter acontecido com ela. O autor é quem divulgou. Mas a orientação é: não divulgue, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa, qual será o comportamento da outra pessoa com aquele material privado, aquele material íntimo. E uma vez que aconteceu o vazamento, procurar a polícia para adotar as medidas cabíveis para parar a circulação desse vídeo. Quando a mulher deve dizer realmente o não mesmo? Quando ela fala não, é não. Chega, para, aqui que eu quero, isso é não. Eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte: primeiro ato de violência, se respeite, mostre o seu limite, não aceite, entendeu? Por quê? Porque a violência, ela só progride, ela vai ficando cada vez pior. Ninguém começa a namorar outra pessoa agressiva. Todo começo de relacionamento, ele é romântico. Ele é um relacionamento idealizado, o homem é carinhoso, ele abre a porta do carro, ele puxa a cadeira para a mulher sentar, leva num restaurante agradável, ou leva para um passeio legal, para um cinema. É assim que a mulher se apaixona. A mulher se apaixona por alguém que é carinhoso, por alguém que é prestativo. Mas a pessoa que é violenta, nos primeiros problemas, ela já mostra a sua característica. Ela mostra o seu comportamento. É nesse momento que a mulher tem que se posicionar e não aceitar. No primeira demonstração de ciúme excessivo, olha, xingou a mulher, ofendeu, controlou, já coloque um limite, entendeu? Não, eu sou uma mulher de respeito, eu não estou fazendo nada de errado, entendeu? Coloque um limite e demonstre. Por quê? Se a mulher não coloca um limite, o autor entende que ele pode progredir e realmente é um ciclo da violência, né? Nós sempre estudamos dessa forma, que a violência, ela se processa com os momentos de tensão. Todo relacionamento tem seus momentos de tensão. Nós não vivemos num mundo fictício. Então, namorados têm ciúmes um do outro, querem limitar contatos, marido e mulher têm problemas de desemprego, educação com os filhos, problemas familiares, são uma série de conjunturas no dia a dia.
E esses problemas eles vão se acumulando. Quem não sabe resolver as coisas com diálogo, explode, que é o momento da explosão, é o momento do crime propriamente, onde geralmente começa com um crime menos grave, um xingamento, uma ameaça, olha, eu vou te agredir. Depois desse momento de explosão, as partes pensam e se arrependem e entram numa fase que nós chamamos de lua de mel. Nessa fase a mulher pensa, poxa, se eu tivesse agido de forma diferente, se eu tivesse usado uma roupa diferente, se eu tivesse cuidado da casa, isso não teria acontecido. E o homem da mesma forma, se eu sair de casa não vai ser bom, né? Eu tenho os meus filhos, vou pedir perdão. E entra numa fase de composição que nós chamamos de lua de mel. Tudo maravilhoso por um curto período, porque este homem, ele resolve os problemas dele com agressão. Então, essa lua de mel ela dura por um tempo e voltam os problemas, as tensões do dia a dia, né? As tensões vão se acumulando, desemprego, dificuldade financeira, e vem a segunda explosão. A segunda explosão, aquela ameaça que era de agredir, ela já vira agressão, ela já vira lesão. E assim sucessivamente, é um ciclo, uma esfera que ela vai ficando cada vez mais grave. E até que chega no feminicídio. Então, quando nós estudamos esses feminicídios, nós verificamos que dificilmente o feminicídio aconteceu na primeira agressão. Essa mulher, ela já vivia um ciclo e muitas vezes ela tinha uma grande resistência em procurar ajuda da polícia. As mulheres que procuram ajuda, que solicitam medida protetiva e que comunicam um descumprimento de medida, dificilmente morrem. Dificilmente, porque o mecanismo, o sistema de proteção, ele é muito forte. Nós pegamos essa mulher, colocamos sob proteção, pedimos a prisão, fazemos prisão em flagrante. São muitas condutas que a polícia, o sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público podem adotar. Então, é importante que as mulheres entendam que a medida protetiva, ela salva vidas sim, e que é necessário buscar ajuda. Na primeira agressão, busque ajuda, não aceite a violência, porque ela vai progredir. Eu aproveito para poder fazer uma colocação, né? No caso da jovem Emily, algumas vezes ela correu, foi salva por um vizinho que foi pousar na casa de um vizinho, de um amigo. Não basta você simplesmente acolher ali naquele momento, você tem que denunciar. Eu acho que quando a gente tem conhecimento do fato e não comunica, você se omite. O meio de comunicar um caso desse, se a pessoa não quiser se expor, ele é anônimo hoje? Com certeza, é muito importante falar sobre isso. Primeiro, buscar a ajuda da polícia é essencial. É muito válido você buscar a sua rede de apoio. Vou buscar apoio na minha mãe, vou buscar apoio na minha tia, para eu ter um acolhimento familiar, um incentivo, é importante, mas quem vai dar a resolução, quem vai solicitar a medida protetiva, realmente é a polícia, tá? Feito isso, como que eu posso buscar a ajuda da polícia, doutora? Às vezes eu sou vizinho, eu quero denunciar. Pode ligar 190, 197, aplicativo SOS Mulher, é possível fazer denúncia, baixa no celular, aplicativo SOS, faz a denúncia, digita online no seu computador, na sua barra de ferramentas, medida protetiva online MT. Lá também vai ter um link para fazer denúncia, que chega de forma anônima. Então, 180 também chega de forma anônima na delegacia. São vários canais que a população pode utilizar para fazer denúncia. E todas essas denúncias, elas são apuradas. Tá aí, não adianta você de repente falar, eu não quero comunicar porque eu não quero me meter na briga de marido e mulher. Amigo, amiga, não se preocupa com isso não, faça a sua parte. Não fica com o peso na consciência depois da omissão. É anônimo, denuncia. Quem vai saber se isso é verídico ou não é verídico é a autoridade policial. Então faça o seu papel. Dentro desse modo de primeiro atendimento, a gente vê e tem acompanhado um pouco o trabalho da Polícia Militar. Eu tenho visto viaturas com o nome Patrulha Maria da Penha. Como é que funciona a Patrulha Maria da Penha? A Patrulha Maria da Penha, ela foi instituída, né, pela Secretaria de Segurança Pública
junto à Polícia Militar, ela está presente em todo o estado de Mato Grosso, é o atendimento e fiscalização de medidas protetivas que a Patrulha Maria da Penha realiza. Então, uma vez que uma medida protetiva é deferida pelo Judiciário, a Patrulha Maria da Penha se dirige até a casa do autor e informa, a partir desse momento, essa vítima está acompanhada pelo sistema de justiça. Você não pode chegar perto, não pode manter contato, porque incide o crime de descumprimento de medida, que pode dar ensejo a prisão em flagrante ou prisão preventiva, a depender da gravidade. Então, é muito eficaz. Além disso, há um acompanhamento da vítima, né, para que ela realmente sinta a presença do Estado, sinta a presença do sistema de justiça. Então, há um acompanhamento para verificar se realmente as medidas protetivas estão eficazes. Então, é muito importante, sim, tem alcançado grande efetividade no Estado, né, e nós agora vamos começar a acompanhar casos de reincidência. Tá? Casos de reincidência, o que realmente nós não estamos conseguindo atingir, mesmo diante de uma medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário. Então, pela explanação da senhora, continua sendo um atendimento pela Polícia Militar, do primeira ocorrência, a ostensiva que vai acompanhar, e isso é muito bom saber desse trabalho, porque depois, pela minha colocação e entendimento agora, é que a Patrulha Maria da Penha vai dar cumprimento e confirmação daquilo que foi determinado num parecer de uma sentença jurídica, então. Isso, é isso mesmo. Então, hoje, esse trabalho de Patrulha Maria da Penha, ele é feito pela Polícia Militar em todo o estado e em algumas cidades também é realizado pela Guarda Municipal. A exemplo da cidade de Várzea Grande, em que nós temos 2 guarnições da Guarda Municipal e nós temos uma guarnição da Polícia Militar. A Patrulha Maria da Penha, ela trabalha nessa vertente de fiscalização de medidas. Se uma mulher acionou 190 ou aplicativo SOS Mulher, precisa de um atendimento emergencial, é o CIOSP que vai irradiar para uma viatura mais próxima prestar o atendimento. Por quê? Porque esses policiais da Patrulha Maria da Penha, eles são capacitados para esse tipo de atendimento, justamente para ter um atendimento qualificado da mulher, sem julgamentos, sem discriminação, realmente para cumprir esse papel de acolhimento da mulher e de fiscalização, se tudo que o Poder Judiciário deferiu está sendo cumprido. Muito bem. O botão de pânico, a senhora pode falar um pouquinho com mais detalhes assim, como é que ele funciona, quando ele é baixado pelo aplicativo, então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, como é que é o funcionamento? Uma vez que a mulher solicita a medida protetiva na delegacia, o sistema gera um código, porque esse código é pessoal daquela mulher. Esse código é inserido no aplicativo e instala-se uma aba, que é um botão, um círculo bem grande, está escrito SOS Mulher, botão do pânico. Em caso de perigo, ela simplesmente vai acionar esse botão e o som ambiente da casa dessa mulher, do local onde ela se encontra, é gravado por 30 segundos e repassado para o CIOSP. Assim, os policiais que estão de prontidão para atendimento têm condições de escutar o que realmente está acontecendo na localidade. Então, se a mulher está trancada no banheiro, o autor está batendo na porta, o CIOSP escuta o que está acontecendo com aquela mulher. E determina, atendimento pela viatura mais próxima e essa viatura vai atendê-la. Em caso de flagrante, prende o autor, leva para a central de flagrantes, e se o autor tiver fugido do local, conduz a vítima até uma delegacia para que ela seja atendida, solicite uma medida protetiva se for o primeiro atendimento. Enfim, registre a ocorrência, Vamos supor que a mulher está machucada, então conduza essa mulher a um atendimento emergencial, conduza esses filhos a uma casa de amparo ou entregue também, acione o conselho tutelar para entregar para um familiar mais próximo. São várias medidas que são tomadas a depender do caso. Ok. Pessoal, vamos para um breve intervalo e a gente já volta, hein? Um
novo dia, carga pronta, pé na estrada. E o que a gente leva tem hora marcada pra chegar. Na chuva ou no sol, no frio ou no calor, o nosso compromisso é com você. Águia Sul, mande certo. Com a Águia Sul, sua carga no tempo certo. Mande bem, com a Águia Sul, sua carga chega bem. Águia Sul Logística e Transporte, o melhor serviço de entrega pra você. Pessoal, retornamos de nosso intervalo e continuamos com a doutora Mariel falando sobre o assunto combate à violência doméstica, violência contra a mulher. Doutora, quando uma mulher busca um atendimento, ela vai fazer a primeira denúncia de ocorrência, ela chega numa delegacia, qual o apoio que ela recebe de imediato? Tanto apoio psicológico, administrativo e financeiro. O que ela tem de apoio, de suporte nesse primeiro momento? Olha, nós fazemos o acolhimento dessa vítima para que ela se tranquilize, para que ela entenda que, na verdade, ela é vítima. Porque muitas mulheres se culpabilizam. No primeiro momento, sentem muita vergonha ou muita culpa em denunciar, Eleus. Então, essa é uma realidade, infelizmente. Por quê? Porque a sociedade é machista. Existe um vínculo afetivo da mulher com o autor. Então, muitas pessoas às vezes falam muito sobre a dependência econômica, mas nós temos que lembrar que a mulher que sofre violência doméstica é um crime especial, é um crime diferente de quando a pessoa sofre um roubo, um furto, porque não há vínculo com o autor nesses crimes patrimoniais. Então, se eu sofro um roubo ou um furto, imediatamente eu quero a reparação. Eu quero a recuperação do meu celular que foi roubado, eu quero a prisão do autor, porque eu não tenho vínculo com o autor. Diferente do caso de uma mulher que sofre violência doméstica, ela tem um vínculo afetivo, ela tem um envolvimento amoroso, filhos, família, toda uma convivência. Então, esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter. Essa mulher precisa ser acolhida e não culpabilizada. Nós precisamos retirar esse sentimento de culpa que ela tem de buscar a polícia. Porque muitas vezes ela já chega e já fala: ai, doutora, mas eu não quero que ele seja preso. Eu só quero sair de casa, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Nas delegacias da mulher, geralmente existem psicólogas para conversar, para acalmar essa mulher, tá? Em Várzea Grande nós temos psicóloga que nos auxiliam com esse acolhimento. Feito isso, tem toda a orientação jurídica que nós temos que dar. Então, solicita-se a medida protetiva, colhe-se a oitiva, porque nós precisamos colocar no papel os detalhes do crime que ela está sofrendo. Porque não é só solicitar a medida, tudo vai dar ensejo a um inquérito policial e esse inquérito ele tem que estar instruído. Então, determinadas perguntas nós temos que fazer. Olha, quando foi o crime? Como foi? Alguém presenciou? Tem prova? Se existe materialidade, nós temos que encaminhar essa mulher para perícia, exame de corpo de delito. Então, tem toda a parte probatória que é necessário fazer, não é só o acolhimento. Tá? É importante. Feito isso, tem os encaminhamentos. Então, se a mulher precisa de um apoio psicossocial, um apoio psicológico, ela é encaminhada para esse atendimento. Em Várzea Grande é pela Lírios, que é uma instituição sem fins lucrativos que presta um trabalho belíssimo às nossas mulheres vítimas de violência doméstica. O autor, nós encaminhamos para grupo reflexivo, né, para ele entender o caráter da violência. Essa mulher, se ela precisa de proteção, ela é encaminhada para a casa de amparo, onde ela fica com os dependentes, lá tem alimentação, tem espaço para ela dormir, tem vestimentas. Muitas vezes a mulher foge de casa, sai fugida, correndo para não sofrer um crime e não pega nem mesmo sua escova de dente. Então a polícia acompanha para fazer retirada de pertences, pega fralda de criança, leite, né?
Então, tem toda essa parte de acompanhamento e os policiais acompanham a vítima para fazer a retirada de pertences. Então, veja, são vários serviços que são prestados a essa mulher. Não é simplesmente chegou, registrou o boletim de ocorrência e fez a medida. Não, é um atendimento realmente completo. Isso é extremamente importante, ter todo esse entendimento daquilo que ela vai ter a partir do momento que ela fazer a denúncia, porque a gente fica muito preocupado com fazer a denúncia, o acompanhamento daquilo ali para frente, porque o que a gente percebe é que as mulheres se sentem muitas vezes impotentes. Olha, e agora? O que eu vou fazer de agora em diante? Então, isso que a gente vê o medo delas. Eleus, o que eu gosto de citar também, deixar bem registrado para as nossas mulheres. Esse é o nosso primeiro atendimento. Então, em regra, é a solicitação da medida, porque a medida ela é eficaz sim, ela salva vidas. Mas vamos supor que em determinado caso, o autor está tão obcecado pela mulher, ele está tão dependente, ele está com distúrbio psiquiátrico e ele não consegue, ele não aceita a decisão judicial e continua transgredindo contra essa mulher. A mulher muitas vezes fica frustrada, fala, mas a doutora falou que a medida iria funcionar e queria salvar minha vida e não funcionou nada. Não pense assim, a medida protetiva é o primeiro passo. Ela tem que funcionar, nós temos todo esse mecanismo que eu falei, Patrulha Maria da Penha para fiscalizar, casa de amparo, grupo reflexivo, apoio psicossocial para a mulher, mas às vezes mesmo assim o autor não respeita. O que tem que ser feito? Volte na delegacia e comunique à delegada. Doutora, pediu a medida, ele foi intimado ou não foi intimado, ele não respeita. Ele continua falando que vai me matar, ele vai na porta da minha casa, ele está me ameaçando pelo telefone. Volte, porque nós temos que analisar o caso e pedir a prisão ou fazer a prisão preventiva, a prisão em flagrante se for o caso. O que nós precisamos é sempre da informação da mulher. Nós precisamos desse feedback para saber se a medida está funcionando e se a polícia tem que dar um passo a mais. Quando essas providências são tomadas, nós salvamos a vida da mulher. Eu tenho um caso em Várzea Grande que, de uma única vítima, nós já prendemos o autor 3 vezes. 3 vezes. Toda vez que ele era solto, ele voltava a perseguir a mulher. Por quê? Drogadição. Ele é dependente químico. Então, prendemos uma vez, foi solto. Pedimos a prisão, prendemos de novo, foi solto, voltou a perseguir a mulher, prendemos de novo. Essa mulher está viva. Agora imagine, se no primeiro descumprimento ela pensasse, estou frustrada, a medida não funcionou, não vou fazer nada. Nós não temos como saber, nós dependemos do feedback da mulher. Então, medida protetiva não funcionou, volte e comunique à delegada para que sejam tomadas providências mais graves. Não deixe, não fique inerte, pensando que o sistema não funciona. Funciona sim. Ok. Quando fala no nome Delegacia Defesa da Mulher, o atendimento que essa delegacia ela dá, ela inclui também casais transexuais, transgêneros ou casais do mesmo sexo? Sim, houve toda uma reestruturação das delegacias da mulher para esse atendimento qualificado. Então, é importante toda uma reestruturação mesmo, quando eu falo. Então, num único setor, a mulher não fica sendo ouvida várias vezes, como acontece em delegacias circunscricionais. Então, num único setor, ela registra a ocorrência, ela pede medida protetiva, né? Ela explica o que está acontecendo, o que quer dizer o quê? Que ela vai contar sua história uma única vez, entendeu? Ela não vai repetir numa mesma delegacia várias vezes. Tem um atendimento qualificado, sem julgamento, sem culpabilização, tem todas essas medidas que eu expliquei de retirada de pertences. E nós aplicamos sim, nós atendemos mulheres trans, por quê? Hoje um entendimento que nasceu com um sexo biológico, mas na verdade ela se identifica, ela se reconhece com o sexo oposto, com o gênero oposto, não é sexo, né? Sexo é um dado biológico.
que nós utilizamos muito diante de um nascimento. Nasceu um menino, é do sexo masculino. Nasceu com um órgão sexual feminino, é do sexo feminino. Então, entende-se que há uma diferença entre genótipo e fenótipo. A pessoa tem um órgão sexual, mas ela se identifica com o gênero oposto. Então, ainda que não tenha feito cirurgia de transgenitalização, é atendida sim, se reconhecer como mulher, é atendida na delegacia da mulher, é solicitada a medida protetiva e aplicado todo o sistema de proteção para ela. O que nós fazemos colocamos o nome, se não houver mudança de nome, né? Colocamos o nome original e o nome social, com o qual ela se reconhece. Encaminhamos ao judiciário, é deferido normalmente. Doutora, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria colocar para a senhora, abrir o espaço para a senhora poder falar um pouquinho mais do trabalho que a senhora tem feito. Se a senhora tem alguma informação complementar, por favor, fique à vontade. Sim. Nesse mês de março, nós estamos no estado de Mato Grosso com a Operação Átria. É uma operação que começou no dia 27 de agosto, vai até 28 de março. Tem como objetivo coibir e prevenir crimes de violência doméstica em casa contra as mulheres. Participam da operação coordenando a Polícia Civil e a Polícia Militar em parceria. Então, durante esse curto período, nós utilizamos um efetivo de 500 policiais no estado todo, já apuramos 219 denúncias anônimas. Então, essas denúncias que vizinho faz, que professor fazem via denúncia anônima, nós apuramos nesse curto período de menos de um mês, 219 denúncias anônimas. Nós realizamos em todo o estado de Mato Grosso 78 palestras, geralmente em escolas para jovens, conversando sobre essa mudança de cultura, né? Realizamos atendimento de 890 vítimas. Cumprimos 126 mandados de busca e apreensão. É muita coisa. E conseguimos cumprir 19 mandados de prisão civil por descumprimento de pagamento de pensão alimentícia. Veja bem, muitos pais, depois que separam das mulheres, acham que a responsabilidade de criar os filhos é somente da mulher. Quantas mulheres aí nós vemos que trabalham em 2, 3 períodos para conseguir sustentar sozinhas seus filhos? Então, foram 19 mandados de prisão civil cumpridos, preventiva 16, 8 temporárias e flagrante, nós fizemos nesse período 66 flagrantes, num curto período. Então, tudo isso é uma resposta de que a Lei Maria da Penha, ela é efetiva sim. A lei tem efetividade sim, a Lei Maria da Penha é uma das mais efetivas do Brasil, que dá realmente ensejo a prisão em flagrante, prisão preventiva por descumprimento. Então, é um grande avanço para a nossa legislação que nós temos que comemorar e temos que trabalhar com a mudança dessa cultura de gênero nas famílias. Muito obrigado pela entrevista, doutora. E eu encerro nossa entrevista agradecendo a participação da senhora, de toda a Polícia Civil, que sempre tem sido muito prestativo nos atendimentos ao programa Transportador quando tem procurado. E eu complemento aqui agora para encerramento, para poder deixar uma mensagem. Em momentos tão difíceis que a gente passa no dia a dia, e que eu falei na matéria que nós passamos da Emily, ninguém é dono de ninguém. Você não é dono dessa mulher que está contigo no relacionamento, você, mulher, não é dona desse homem que está contigo no relacionamento, e o não serve tanto para você, mulher, como para você, homem também. Não é não, sim é sim. Para poder entender isso, o limite que tem cada um. E nessa participação da vida, a gente tem que entender que o respeito tem que ser ampliado. Eu me recordo de um pastor amigo meu que sempre ele falava, num curso de casais, que ele falava sempre o seguinte, que ele falava para jovens, quando ele, para a garotada, quando tinha encontro na igreja, ele falava o seguinte: meninos, quer namorar fulano, beltrano, ciclano? Quero. Antes de você namorar firmemente mesmo, que você está ali na paquera, você quer manter um relacionamento? Quero. Então, procura saber um pouquinho mais como que essa pessoa
que esse jovem ou essa jovem que está se relacionando, você procurar entender como é que ele trata a sua família, como é que ele trata a sua mãe, como é que ele trata seu pai, e você ali vai observar um pouquinho. Se for um bom tratamento, se for uma boa educação, você pode ter certeza que ele, no futuro, se firmar um relacionamento contigo, você também será bem tratada. Mas se você perceber qualquer coisa de anormalidade, a falta de respeito, você ali também já vai ter uma ideia de como será a tratativa contigo. Pensa bem nisso. Averiguar, pensar e analisar. Muito obrigado. Doutora, muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço em nome da Polícia Civil.